2 pessoas apenas num barco, numa região daquela, é uma aventura que não é recomendável. Tudo pode acontecer, pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados. Nós estaremos com aquele que sempre foi nossos aliados de primeira hora, homens e mulheres de bem do PSDB. Nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel, pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Então o PT precisa fazer uma reflexão. A gente não tem que ficar jogando a culpa nos outros. Ora, nós temos que pedir desculpas ao povo por ter errado. Isso não é vergonhoso. A decisão ora submetida a referendo não possui, a meu ver, os elementos hábeis a ser ratificada, razão pela qual voto por sua cassação. Quando as instituições não funcionam, as consequências podem ser as piores possíveis. É o que estamos vendo no caso do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, no Vale do Javari, na região da fronteira do Amazonas com o Peru. Diagnosticar a mais completa ausência do Estado parece fácil, mas o que o governo tem feito para tentar dar algum tipo de resposta? E como chegamos a esse descalabro? Se Bolsonaro se mostra pouco empático com o assunto, na questão da alta dos combustíveis, ele mantém afinco total na tarefa de buscar alguma solução. Mas, nesse caso, a empatia é consigo mesmo, já que o que está em jogo é a sobrevivência no processo eleitoral. Por falar em eleições, Sérgio Moro vai precisar voltar para casa. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE, rejeitou a transferência do domicílio eleitoral do ex-juiz para São Paulo. Com isso, Moro não poderá ser candidato ao Senado ou a deputado federal como pretendia, bem como qualquer outro cargo nas eleições deste ano pelo Estado. Moro que um dia chegou a ser cotado como cabeça de chapa da terceira via. Essa mesmo que agora emplaca Simone Tebet com Tasso Gereissati, outro dos nossos assuntos do Poder em Pauta de hoje. Nosso encontro quinzenal com jornalistas do Estadão para discutir os assuntos que mexem com o poder, a política e o país. Em 1 minuto eu volto justamente com eles, com Felipe Frazão, diretamente de Brasília, e Pedro Venceslau, diretamente daqui, de São Paulo. Quer ter hábitos mais saudáveis e não sabe por onde começar? Está em dúvida se recicla ou compra menos plástico? As duas opções são muito importantes, mas reduzir o consumo é a que mais impacta. Afinal, o melhor resíduo é aquele que não é gerado. Foi com esse objetivo que o iFood incluiu a opção de os clientes dispensarem o envio de itens plásticos de uso único, como talheres, canudos, copos, entre outros. Basta selecionar essa opção no app na hora da compra. Mas isso não minimiza a importância da reciclagem, especialmente levando em conta que o Brasil gera cerca de 79 milhões de resíduos por ano e recicla apenas 3% disso, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Nesse sentido, o iFood realiza iniciativas que fortaleçam essa cadeia e, em menos de um ano, destinou mais de 2,6 mil toneladas de resíduos para reciclagem. Para saber mais, acesse news.ifood.com.br. Já aqui comigo, Felipe Frazão, diretamente de Brasília, da capital federal. Olá, Felipe, tudo bem? Oi, Emanuel, tudo bem com você? É um prazer voltar aqui depois das minhas férias, poder dialogar contigo, com o nosso convidado e com os nossos ouvintes também. Perfeito, o Frazão muito bem lembrou, estava de férias, né? E agora de volta aqui ao encontro nosso do Poder em Pauta. O último Poder em Pauta a gente fez com a Beatriz Bula e a Adriana Ferraz, e hoje quem está aqui com a gente é o Pedro Venceslau.
Olá, Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao Poder em Pauta, você nunca tinha participado, tudo bem, meu caro? Olá, Emanuel, olá, Felipe, é um prazer, dizer da alegria de estar aqui no Poder em Pauta. Estou achando muito interessante esse programa e a proposta. E não poderia começar de outra maneira que não fosse esse caso envolvendo o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips no Amazonas, ali na fronteira próxima com o Peru, numa região muito complicada que envolve interesse de muitas frentes, interesses criminosos de muita frente numa região em que vivem vários povos indígenas, né, diferentes, e muitos deles isolados, um lugar de potencial do ponto de vista ambiental tremendo e disputado por essas frentes criminosas. Tudo isso está no caldo, no contexto do sumiço desse indigenista brasileiro e do jornalista que estava o acompanhando. Claro que isso também joga uma nova pressão para o governo Bolsonaro e uma pressão do tipo, que tipo de resposta o governo é capaz de dar, já que, né, na sua agenda ele vem fragilizando as instituições e entre a fragilização das instituições está também o desmonte da FUNAI. Enfim, faço aqui uma breve introdução, mas eu quero passar a bola para você, Frazão, porque são muitas frentes de análise desse caso, né? Mas eu acho que revela muito as entranhas de como esse governo tem agido, especialmente nesse campo em relação aos indígenas e também em relação ao meio ambiente. Frazão? É verdade, Manuel, você tem razão. É um caso que expõe e tanto as políticas públicas do Brasil como um todo, né, do atual governo, e muitas das políticas de Estado também, né? Não dá para a gente dizer que a política indigenista do Brasil vai bem como um todo há vários anos. Tampouco a proteção ambiental, parece já senso comum, né, que houve nos últimos anos uma deterioração das condições, né, de ambas políticas, né? Mas também não é de agora que existe o garimpo ilegal na Amazônia, o narcotráfico. Eu acho que talvez seja a coisa esteja se caminhando para isso, Emanuel, diante dos fatos que têm se revelado com esse episódio. Lembrar também que é uma exposição no momento em que o presidente está fazendo talvez uma das viagens mais importantes do seu primeiro mandato, que é o primeiro encontro dele com o atual presidente dos Estados Unidos. Ele esteve lá várias vezes com o ex-presidente Donald Trump, mas essa viagem muito próxima para o primeiro encontro dele com o Joe Biden. Dessa sexta-feira ele também estará nos Estados Unidos, tem uma agenda extensa. O presidente Joe Biden vai conversar com o presidente Jair Bolsonaro e é uma agenda que vai servir de alguma forma para o presidente mostrar que ele não está completamente isolado, que ele conseguiu, a diplomacia brasileira profissional conseguiu dialogar com os americanos e era de interesse mútuo esse encontro ocorresse agora, depois de tanto tempo, né? E eles agora vão ter essa breve relação e vai tocar nesses assuntos todos, porque é a agenda do Joe Biden, né? A agenda em relação ao meio ambiente, à democracia, né? Aos não ataques, preservação das eleições, como o presidente Bolsonaro continua dizendo, inclusive, além de suspeitar das eleições no Brasil, continua lançando suspeitas sobre a eleição do próprio Biden, fez isso poucos dias antes de embarcar. Mas, só para a gente voltar para o nosso assunto principal, são poucos fatos revelados até agora, não há ainda sinais, indícios do paradeiro do Bruno Pereira, nem do Dom Phillips. Isso preocupa demais, porque a região onde eles desapareceram fica muito próxima da fronteira com o Peru e também com a Colômbia, mas principalmente com o Peru. E ali é uma região de atuação do narcotráfico, né? E eles sumiram justamente nas imediações da terra indígena, enquanto navegavam rumo à Atalaia do Norte, que é uma das cidades ali da região. É uma cidade praticamente ribeirinha, né? Só antes de passar aqui para o Pedro, queria colher duas coisas com você em relação a esse caso. A demora do governo federal em se tocar que o caso era grave e agir da maneira mais correta, né? Empenhar equipamentos e pessoal que pudesse efetivamente ajudar nessas buscas. Se houve de fato isso, uma certa negligência, e a outra, a falta de empatia do presidente Jair Bolsonaro com o caso. Queria te ouvir só um comentário sobre isso.
A declaração que ele deu deixou muito claro, né, Emanuel? O presidente Bolsonaro não tem nenhuma simpatia por indigenistas, tampouco a política dele ambiental é simpática, né? E muito menos a jornalistas. A gente que cobre aqui Brasília sabe disso muito bem, nosso ouvinte já consegue ter essa noção. E a declaração dele de que eles estavam ali numa aventura, né? Eles estavam ali fazendo um papel de mostrar para a sociedade, né? Inclusive estavam num projeto de defesa do território indígena. Então não foi, talvez, das declarações mais felizes do Bolsonaro. Pode pesar para ele, sobretudo internacionalmente, né, nas cobranças internacionais, porque esse caso envolve um cidadão britânico. Né? Há uma fortíssima pressão também, muito ainda nos bastidores, por enquanto, da Embaixada Britânica aqui em Brasília. Né? Estão acompanhando as investigações. E a outra questão que você falou, eu acho que ficou claro que houve certa letargia na reação, primeiro pela demora de mobilizar um dos meios muito usados em operações de busca e salvamento, né, que são as aeronaves. Elas demoraram para chegar um pouco, cada hora, né, na selva ali é muito importante, né, porque é uma região muito difícil, quando há um acidente aéreo, já houve ali, é muito difícil de localizar, e quando há um acidente com uma embarcação pequena desse jeito, mais ainda, porque é óbvio que a embarcação é muito menor que um avião, né? Sim. E pegou muito mal também, deixou essa impressão de letargia, né, de demora, porque a primeira nota do Exército dizia que eles tinham condições de fazer, mas que aguardavam ordens superiores, né, orientações superiores. A gente vai seguir acompanhando esse caso, tem saído reportagens e apurações diárias no Estadão, no estadão.com.br, investigando não só fatos relacionados ao desaparecimento em si, mas também relacionada à própria gestão da política indigenista do governo Bolsonaro. Pedro, se o Bolsonaro se mostra pouco empático em relação a esse tema, e a gente já sabe disso, isso é histórico, muito diferentemente disso, ele tem se mostrado muito empenhado, evidentemente, em mudar o cenário do preço dos combustíveis, porque em jogo está, inclusive, a sua sobrevivência eleitoral. É um presidente muito pressionado pelas pesquisas e, nesse caso dos combustíveis, como o próprio Frazão cunhou em reportagem recente de como o Centrão tem lidado com esse fato, virou o tal do It's Now or Never. Se o Bolsonaro não conseguir uma resposta, a situação vai ficar quase impossível para ele, Pedro. Exatamente. O Bolsonaro, ele ataca as pesquisas, critica as pesquisas de intenção de voto, mas o seu núcleo político não. PL, o marqueteiro do Bolsonaro, a equipe de comunicação que se formou em torno do Flávio Bolsonaro, eles sabem que as pesquisas de intenção de voto são, sim, um sinal do que está acontecendo, um retrato do momento no Brasil. E o sinal amarelo já está quase pulando para o vermelho, com os números mais recentes que mostram o Lula podendo vencer a eleição no primeiro turno. O Bolsonaro vem perdendo cada vez mais as estribeiras e, por outro lado, vem tentando criar narrativas e estratégias que são muito caras para o Brasil. Nessa questão da alíquota máxima do ICMS sobre os combustíveis, o próprio Sindicato dos Caminhoneiros classificou como uma solução tabajara, que é tirar dinheiro do vizinho para pagar a conta da sua própria casa. Ou seja, isso vai ter um custo para o governo federal de 25 a 50 bilhões de reais. Então vai sair muito caro essa articulação do governo Jair Bolsonaro. Esse movimento em relação aos combustíveis, porque é uma parte muito sensível para o eleitorado, não só do Bolsonaro, mas para o eleitorado em geral, vem no momento também que ele, em outra frente, resolve intensificar, na verdade, os ataques ao STF. Porque com essa estratégia de derrubar a alíquota do ICMS para derrubar o preço do combustível, ele tenta dialogar com o eleitorado, mas independente da perspectiva ideológica. Com o ataque ao STF, ele mantém o seu eleitorado mobilizado, que também é importante para manter a máquina bolsonarista funcionando, manter esse moinho ideológico girando. Então, depois do julgamento do deputado estadual Francischini, que foi uma derrota para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro abraçou essa causa, falou disso em lives, tratou disso como um tema político da própria campanha, com esse movimento, ele uma vez derrotado, ele subiu o tom contra o STF, desafiou, criticou, xingou, voltou a criticar o sistema eleitoral, sendo que nesse caso só 2 ministros do STF, justamente os 2 ministros bolsonaristas, que é o Cássio e o André Mendonça, votaram a favor do Francischini. A cassação do Francischini aconteceu por conta de uma fake news contra o sistema eleitoral.
o deputado Francisquini divulgou nas redes sociais e publicou em várias frentes diferentes que as urnas eletrônicas colocavam o 3 depois que a pessoa digitasse o 1. Quer dizer, e não apresentou, obviamente, nenhum tipo de prova contra isso. Então, isso mostra que há uma intolerância total do STF em relação a fake news, é um sinal do que vai acontecer nas eleições, um sinal da política mais restritiva agora do que em 2018, mas também uma derrota e também um temor, porque são muitos dos bolsonaristas que usam dessa ferramenta nas redes sociais para difamar as urnas eletrônicas, para atacar o STF, para atacar o TSE. Só antes de fechar esse bloco, que depois a gente vai falar mais sobre eleições propriamente ditas, né, sobre o processo eleitoral, Frazão, queria um pitaco seu rápido sobre esse It's Now or Never. Tem uma faca no pescoço do Centrão ali em relação ao Bolsonaro, Frazão? Emanuel, tem, porque como o Pedro falava, né, essa questão é muito importante para a reeleição, né? Ficou muito claro desde o anúncio que o presidente fez, dias depois dessa reportagem, né? A gente tinha conversado com pessoas que conhecem a cozinha do Palácio do Planalto, que falavam, olha, eles estão babando, né, como a gente costuma dizer, precisa agir rápido, porque eles estavam vendo as pesquisas e as pesquisas mostrando a situação muito ruim do presidente, se inviabilizando eleitoralmente, e a gente sabe, sobretudo, por causa do preço dos combustíveis, da inflação, a fome aumentando, isso ficou claro essa semana, com pesquisas que foram divulgadas especificamente sobre isso. E quem está do lado do presidente, quando ele é popular, vai colher louros, né? Vai colher frutos positivos na eleição. Quando ele é impopular, o que acontece é que ele costuma ser abandonado. Pedro sabe disso também, já cobriu tantas eleições, né, Pedro? A gente vê que o pessoal costuma querer se afastar, ele vira tóxico. E isso podia estar acontecendo agora com o Bolsonaro, porque eles entendem que talvez não dê tempo de o presidente se recuperar. Ô Pedro, agora é oficial, o PSDB não vai ter candidato próprio e vai apoiar Simone Tebet como cabeça de chapa da chamada terceira via. Queria te ouvir um pouco mais sobre, enfim, esse apoio formalizado e esse acordo costurado, colocando o PSDB junto desse barco que ainda tem pouca relevância nas pesquisas, mas talvez tenha potencial a médio prazo. Pedro. Resolveu-se o último imbróglio que faltava para essa composição, que era o Rio Grande do Sul. No início, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, tinha estipulado 3 estados como contrapartida para o PSDB abrir mão pela primeira vez, desde a redemocratização, de ter candidato próprio à presidência. Era Mato Grosso do Sul, que é o estado da própria Simone Tebet, Pernambuco, e também o Rio Grande do Sul. Mas, na verdade, o Rio Grande do Sul sempre foi o centro de toda a articulação. Em Pernambuco, não teve acordo, e também no Mato Grosso do Sul, onde o próprio marido da Simone Tebet, secretário do governador do Reinaldo Azambuja do PSDB, também não teve acordo. Então, ele já está precificado que vão ser palanques diferentes. Mas no Rio Grande do Sul, o PSDB bateu o pé e exigiu o apoio do MDB para a candidatura do Eduardo Leite. Então, houve também uma pressão para o próprio Eduardo Leite anunciar e tomar, enfim, uma decisão de ser o candidato a governador, apesar de estar fora do cargo. Uma situação muito complicada ali no Rio Grande do Sul, né? Porque foi o próprio governador Eduardo Leite quem criou politicamente a candidatura do MDB estadual. E agora está tendo que administrar. Mas resolvendo esse impasse, o MDB no Rio Grande do Sul é um partido com muita tradição, elegeu 4 dos últimos 10 governadores, tem uma militância muito organizada, tem o prefeito de Porto Alegre, então não é fácil para o MDB abrir mão da candidatura a governador do Rio Grande do Sul. Mas abriu. O PSDB na quinta-feira se reúne, quando a gente está gravando esse podcast, para formalizar esse acordo, e aí vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é a consolidação do nome do senador cearense Tasso Gereissati como candidato a vice. Tasso Gereissati já topou a missão, ele vai ser o candidato provavelmente a vice da Simone Tebet nessa composição, o que vai dar à candidatura da Simone Tebet, primeiro, um peso institucional, que é ter o PSDB, um partido que polarizou a política brasileira desde a redemocratização até hoje, e além disso vai dar um tempo de televisão maior para a Simone Tebet. Ela vai ter, pelos cálculos dos maqueteiros que eles falaram para mim, isso ainda não é um número oficial, mas cerca de 2 minutos e 30 segundos na televisão, além de várias inserções. Só para vocês terem uma ideia, a Simone Tebet vai ter muito mais tempo de televisão que o Ciro Gomes, por exemplo, né? Então, ou seja, ela entra como uma candidatura com potencial de crescimento. Agora, o problema da Simone Tebet é que ela não tem hoje nenhum palanque
tirando o Rio Grande do Sul, né, nenhum palanque estadual sólido. E para ela conseguir construir palanques estaduais, ela vai precisar crescer nas pesquisas. E o marqueteiro da Simone Tebet, que é o Felipe Sotelo, ele já deixou bem claro que ela não vai crescer antes da segunda semana de exibição do horário eleitoral gratuito na televisão, porque é preciso que a Simone Tebet tenha esse tempo de construção da imagem. Ela ainda é um nome desconhecido, é uma página em branco. Então, ele já diz isso logo para as pessoas não criarem expectativa, que ela vai dar um salto nas pesquisas agora em julho ou em julho. Vai demorar um pouco para a Simone Tebet crescer. Dito isso, o PSDB agora está pacificado. Não existe mais nenhum foco de resistência no partido, não tem mais ninguém defendendo candidatura própria, e vai ter o dinheiro, 70 milhões de reais que seriam usados para a campanha presidencial do Dória, agora estão ali livres para serem usados para a campanha de deputado federal, de senador e de governador. O foco do PSDB hoje é eleger uma bancada de deputados federais para manter o partido com uma relevância no Congresso Nacional, porque o PSDB, em 2018, teve 4% dos votos e viu sua bancada diminuir pela metade, e também elegeu o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, e o Rodrigo Garcia, em São Paulo. Essa é a prioridade total do PSDB. Manter a hegemonia no maior colégio eleitoral do Brasil é determinante. O Rodrigo Garcia ainda não está nas cabeças na pesquisa de intenção de voto aqui em São Paulo, mas tem muito espaço para crescer, tem o pé direito alto e com certeza vai disputar com o Tarcísio essa vaga para o segundo turno aqui em São Paulo contra o Fernando Haddad, que já está praticamente consolidado no segundo turno. Enquanto isso, Felipe Frazão, o líder nas pesquisas, uma liderança hoje muito folgada, né, que lhe dá inclusive condições de ganhar no primeiro turno, o ex-presidente Lula. O programa dele, partes do programa, né, do que ele pensa para o país foi revelado e tá lá algumas questões que já se ventilava, que se já defendia em discursos, como revogação do teto de gastos, revogação da reforma trabalhista. Só passou uma impressão de que ele não, para usar a expressão, que ele não combinou muito com os russos, que ele não está sozinho nessa frente ampla. Afinal, é uma frente ampla, ou não é, Frazão? É uma tentativa de fato, não pegou tão bem assim outros partidos, outros personagens, como o que o acompanha possivelmente na chapa, né? O Geraldo Alckmin, não viu nada disso em nenhuma campanha do Alckmin recente, dos últimos anos, em qualquer cargo que ele disputou, ele nunca defendeu nada disso. Mas o presidente da República será o Lula, e aquilo ali é um programa do Partido dos Trabalhadores, desenvolvido pelos assessores do Lula, os conselheiros dele, pela fundação do partido, Fundação Perseu Abramo, e para discussão, base para discussão. Agora, deixa claro, né, Emanuel, esses dois temas que você falou, a revogação do teto de gastos, a revogação da reforma trabalhista, entre outros, na área internacional, há também uma série de projetos de revalorização de fóruns multilaterais, sobretudo na América Latina, retomada da relação Sul-Sul, né, que era que o Lula inaugurou uma relação muito profunda com países da África, por exemplo, que não é um foco da diplomacia, da política externa brasileira atualmente, retoma muito do que ele já fez e também entrega um pouco mais do que ele pretende fazer, principalmente na economia, né? Começa a ficar um pouco mais claro, já que o próprio Lula dizia, quando questionado, que não era a hora ainda de falar sobre o que ele ia fazer. Primeiro era preciso ganhar as eleições. Mas é claro que você precisa cadastrar um programa mínimo na justiça eleitoral, plano de governo, né? Isso aí, todos os candidatos são obrigados a fazer e os partidos também querem opinar, querem ter um pouco de base, participar, né? Ver que, onde é que eles estão se metendo. Muito bem, só para a gente fechar aqui o programa de hoje, não poderíamos deixar de comentar, Pedro, Sérgio Moro, ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, teve a transferência, né, do domicílio eleitoral negado pelo TRE de São Paulo. Com isso, Moro não pode disputar nenhum cargo por São Paulo e vai precisar voltar para casa, hein, Pedro Venceslau? O Moro agora só lhe resta o Paraná. E ele tende a buscar o Senado pelo Paraná, Pedro? Na verdade, ainda restaria ao Moro uma alternativa de buscar o TSE, uma segunda instância, brigar por essa candidatura em São Paulo, mas aparentemente não é essa a estratégia dele. A estratégia dele, aparentemente, é lançar aqui em São Paulo a esposa dele, a cônjuge, né, como ele costuma dizer, a Rosângela Moro, candidata a deputada federal, e ele disputar uma vaga de deputado pelo Paraná, que é o seu estado de origem. O Sérgio Moro, ele não se preocupou muito em convencer a Justiça Eleitoral de que ele realmente havia se mudado para São Paulo.
ele mandou lá comprovantes de hospedagem em um hotel, sendo que ele não ficou mais do que uma semana em um mês nesse hotel onde ele estava hospedado. Ele sequer se preocupou em alugar um apartamento, abrir conta, se fosse antigamente, né, numa videolocadora ou numa academia, sei lá, né? Ele simplesmente mandou lá para a Justiça Eleitoral, para o TRE, os comprovantes do hotel e do flat onde ele estava hospedado. Isso muda muito o cenário, porque o Moro é do União Brasil. O União Brasil estava com o Rodrigo Garcia, numa composição complicada aqui em São Paulo, traz um abalo sísmico no cenário político paulista, e agora ele vai para o Paraná. No Paraná, ele também não tem muito espaço para disputar uma vaga para o Senado. Já está tudo congestionado no Paraná. Você tem o Álvaro Dias, do Podemos, que vai ser candidato a senador, então ele deve tentar mesmo uma vaga de deputado federal pela União Brasil lá. Se não, sempre resta uma disputa de síndicos, né? Já tem muitos memes na internet já tirando sarro que ele pode ser o Sérgio do 703, né? Aquele que vai mudar o condomínio de uma vez. Aí, com essa questão do Sérgio Moro, também o PSOL ficou empolgado, porque quem entrou na ação contra o Sérgio Moro foi o PT, foi o deputado Alexandre Padilha e o diretório municipal do PT da capital. Aí o PSOL entrou na quarta-feira, acionou a Justiça Eleitoral para tentar também anular o domicílio eleitoral do Tarcísio de Freitas, o ex-ministro da Infraestrutura, candidato do Bolsonaro a governador de São Paulo pelos republicanos. Mas o TRE, ele arquivou, já tinha um pedido, uma ação do Ministério Público Eleitoral para tentar anular o domicílio eleitoral do Tarcísio de São Paulo, que hoje, quer dizer, que nessa quarta-feira, na quinta-feira, foi arquivada. Mas ainda tem lá o pedido do PSOL, mas que também deve ser arquivado. Porque o Tarcísio, ao contrário do Sérgio Moro, fez a lição de casa. Em setembro do ano passado, ele alugou um apartamento em São José dos Campos, porque lá em São José dos Campos ele tem parentes, ele fez ITA, então ele tem uma relação afetiva com a cidade. Não sei nem se tem móvel nesse apartamento, se tem sofá, se tem cama, se tem geladeira. Mas aí o Tarcísio conseguiu garantir a candidatura dele, mas o Moro não. Então é isso, o Moro agora vai provavelmente ser eleito deputado federal com o pé nas costas ali no Paraná. Sim. E vai chegar no Congresso Nacional, que era onde ele queria, e porque, na verdade, aqui em São Paulo não tinha outro espaço para ele, além de ser deputado federal, porque ele ia ter que enfrentar o Milton Leite, o vereador que manda no União Brasil aqui em São Paulo, se quiser ser candidato a senador. Para finalizar, já tem petista dizendo que também vai questionar a mudança de domicílio da Rosângela Moro para São Paulo. Então, de repente, cascata. A própria Rosângela não pode ser candidata para São Paulo, porque senão ele ia ter que dividir voto com o Moro no Paraná, não ia dar muito certo. Né? O pessoal tá muito engraçado, Emanuel. O pessoal tá brincando na internet que se o Moro não conseguir também ser candidato lá pelo Paraná, que ele vai ser Uber. Eu vi um meme assim, medo de chamar Uber e chegar o Moro. Muito bem. A gente assim fecha essa edição aqui do Poder em Pauta. Agradeço demais a participação extraordinária aqui do Pedro Venceslau. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. E claro, ao Felipe Frazão, que está sempre com a gente aqui no Poder em Pauta. Obrigado, Frazão. Um abraço. Valeu, turma. Um abração. Volte sempre, Pedro. Foi excelente, como você sempre foi aí. Com saudade de você. Vamos junto nessa cobertura. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 10 de junho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço pra você, um ótimo fim de semana e até mais.